Ao mesmo tempo, eu entrei para a religião do candomblé, religião espírita, né? Porque eu entrei para fazer coisas erradas e na minha cabeça era: a gente precisa fazer coisas erradas, mas porém precisamos fazer algum pacto, fazer alguma coisa com algum espírito para que nem a polícia nem os ladrões nos matassem. Então foi aí que surgiu a ideia de entrar para a espiritualidade. Só que aí deu um estralo na minha cabeça. Por quê? Porque a casa da minha mãe, né, onde a gente morava, era dentro de um terreiro de candomblé, era dentro do terreiro de macumba. Fui naquelas mais de 30 pessoas tomando banho de sangue. Aí eu tava ansioso, tremendo, falando: meu, não vejo a minha hora de tomar banho de sangue, porque esse vai ser o nível mais profundo que eu vou descer. Aí foi indo foi indo outro. Na hora que chegou na minha vez, o próprio demônio fez assim: entra no meio do mato, abandonamos a moto, as bicicletas que os outros meninos estavam, abandonamos tudo, entramos no meio desse mato. Só fomos sair mais tarde. Quando a gente saiu, foi vender esse celular, veio uma irmã, eu costumo dizer a irmã do coque, a irmã da Assembleia Pentecostal, no meio da rua, e deu um grito. E o grito dessa irmã era assim: assim te diz o Senhor. E quando o pastor acabou o culto e fez o apelo e disse para levantar a mão, na hora que eu fui levantar a mão eu não consegui, minha mão ficou travada. Na hora eu escutei uma gargalhada no ouvido, na hora minhas pernas se travou, tentei levantar da cadeira, não conseguia, sentia uma mão muito forte me apertando. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Jonathan Iago. Estou aqui no canal Semeando Vida para estar contando meu testemunho de como eu conheci a Cristo, de como comecei a servir a Deus e a igreja. Meu trajeto começou muito cedo, tenho apenas 22 anos de idade. Atualmente moro aqui na cidade de Mongaguá. Porém, minha vida começou muito cedo. Embora eu sou jovem, sou muito novo, tenho 22 anos, mas a minha vida começou muito cedo mesmo. Morava em São Paulo com meus 9 anos de idade. E os sinais de Cristo, as manifestações de Cristo começou a se manifestar sobre a minha vida. Comecei a sentir prazer em querer uma Bíblia, começar a sentir vontade de ir para a igreja. Porém ia, e era aquele negócio de jovem, de criança, não tinha constância. Porém a semente já tinha sido plantada em meu coração. Aí com o tempo eu fui para São Paulo, e quando eu fui para São Paulo, minha mãe não tinha muitas condição financeira, minha mãe era separada do meu pai, tinha 3 filhos, e meu desejo sempre, desde novo, foi sempre trabalhar para ter minhas coisas, conquistar minhas coisas com meus próprios braços, com o meu próprio esforço. Porém eu não tinha oportunidade, era bem novo, era uma criança, 9 anos de idade, ia para a escola, todo mundo com tênis novo, roupa nova, várias coisas novas, e chegava na escola e ficava falando que tinha, que comprou, que ganhou do pai, e aquele sentimento de todo mundo ganha, mas eu não ganho, não tenho condição, meu pai é separado da minha mãe não tem condição. Então foi aí que cresceu o desejo em meu coração de começar a trabalhar ou fazer algo do tipo para que eu consiga comprar minhas coisas, né? Comprar aquilo que eu desejava ter, tênis novo, roupa nova. Foi então que eu comecei a ver os meninos novos na escola, tendo contato com o empreendedorismo, comecei a empreender, comecei a vender coisas na rua, na feira da minha casa, tinha uma feira de sexta-feira, eu comecei a olhar carrinho de moças lá, comecei a olhar carro, comecei a ganhar meus primeiros dinheiro lá. Porém, com o tempo, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? E com eu trilhando isso, com esse certo tipo de amizade, essas amizades não era uma amizade que me influenciava a Cristo, me influenciava a igreja, as escrituras sagradas de Deus, né? Pelo contrário, eram pessoas também que não tinham um pai, não tinha mãe, não tinha ninguém para que apoiasse, não tinha família e também tinha sonho, só que eram jovens um pouco mais velhos que eu. E a vida fez com que eles, né, as oportunidades deles, fizesse com que eles começassem a roubar, fazer coisas erradas para conquistar aquilo que eles tinham desejo, aquilo que eles queriam. E praticamente eles eram pessoas que roubavam, não era a pessoa certa. E eu me juntei com esse tipo de pessoas. E comecei até então o início, né, minha ideia era trabalhar. Só que conforme eu fui ficando com essas pessoas foram colocando na minha cabeça que trabalhar a gente não conseguiria, porque a gente éramos novos, né, uma criança, não teríamos oportunidade, ninguém deixaria a gente trabalhar, e colocou na minha cabeça que seria melhor a gente começar a fazer coisas erradas. Confesso que de primeira instância assim, eu não aceitei muito essa ideia, não abracei de uma vez por todas, mas com o tempo que eu fui caminhando com eles, né, a Bíblia fala que um abismo puxa o outro. Então praticamente eu ouvindo as conversas erradas deles, a ideia deles, a visão deles errada, praticamente eu fui indo a ruínas.
na minha escola, com 14 anos de idade, com 12 anos de idade. Comecei a traficar lá dentro, comecei a roubar também, roubar celulares, se juntar com os meninos para fazer arrastão com 12 anos de idade. Ao mesmo tempo, entrei para a religião do candomblé, religião espírita, né? Porque eu entrei para fazer coisas erradas e na minha cabeça era: a gente precisa fazer coisas erradas, mas porém precisamos fazer algum pacto, fazer alguma coisa com algum espírito para que nem a polícia nem os ladrões nos matassem. Então foi aí que surgiu a ideia de entrar para a espiritualidade. Só que aí deu um estralo na minha cabeça. Por quê? Porque a casa da minha mãe, né, onde a gente morava, era dentro de um terreiro de candomblé, era dentro do terreiro de macumba, né? Então foi aí que deu estralo na minha mente. Tipo, eu conversando com os meninos na escola, peguei e falei para eles: na onde que a gente vai fazer esse pacto? Foi aí que deu um estralo na minha cabeça e falou: olha, tu mora dentro de um terreiro. Foi aí que me nasceu a vontade de ir atrás desses espíritos dessa religião, né, para me aprofundar, para me desenvolver. E certa vez eu estava com os meninos aqui, né, após minha mãe vir para Mongaguá, vir para essa cidade, e esses meninos planejarem roubar celulares para vender e fazer dinheiro. E eu fui junto com eles nessa, e foi quando eu quase morri morno, quase fiz aquilo que o diabo queria que eu fizesse. Ele apenas soprou na minha mente. Foi o diabo que me fez roubar? Não. O diabo só soprou no meu ouvido. Quem fez foi eu, mas ele influencia. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jonathan, você está falando que a religião fez você roubar, fazer tudo? Não, foi eu que fiz mesmo, mas influenciado pelos espíritos que a religião cultua. Não é a religião, é os espíritos, tá bom? E fui roubar com eles. Chegando lá, a gente pegou o celular dos caras e saiu a milhão no pinote lá. E quando a gente saiu, veio as polícias atrás da gente e começaram a atirar na gente. E eu via os tiros pegando no chão, tiro pegando nas paredes assim, saindo um pouco de fumaça. E eu falando: Deus, misericórdia, Pai, me livra, Senhor, me guarda, Pai, eu tô fazendo coisa errada, mas eu fui para a igreja, não sei porque que eu fiz isso. E pegando, entramos no meio do mato, abandonamos a moto, as bicicletas que os outros meninos estavam, abandonamos tudo, entramos no meio desse mato. Só fomos sair mais tarde. Quando a gente saiu, foi vender esse celular, veio uma irmã, eu costumo dizer a irmã do coque, a irmã da Assembleia Pentecostal, no meio da rua, e deu um grito. E o grito dessa irmã era assim: assim te diz o Senhor. Aí eu parei para ouvir assim, tipo, eu olhei assim para ver se ela tá falando comigo. Só tinha eu na rua. Ela falou: é você mesmo que virou a cabeça. Aí eu peguei e olhei de novo. Ela falou: é você mesmo, meu filho, assim te diz o Senhor. Tu és profeta, teus dias estão contados. Se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida. Venha logo por amor, senão Deus vai te apertar, porque quem é escolhido não tem direito de escolha. Tu foi selado e separado para uma grande obra, e este mundo, Deus irá te levar a esse mundo. Deus te chamou para ministrar a palavra dele, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe a essência que tu tem pelo lado de dentro. E para falar a verdade, todo mundo é pecador, todo mundo falha. A Bíblia diz que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Então, se não for a graça de Deus nos unindo, estaremos todos condenados ao inferno. Mas tem algo aí dentro de você, uma essência, um coração que Deus resolveu fazer morada, e esse coração Deus vai usar para abençoar muitas vidas, e muitas pessoas serão impactadas pela a palavra de Deus que você irá pregar e o seu testemunho. Se prepara, pois está chegando o tempo que Deus irá te levantar como profeta, irá te separar, irá te levantar, e essa terra escutará as suas palavras, escutará aquilo que Deus fez através da sua vida e está fazendo, e o mundo será impactado por aquilo que você está fazendo. E para a glória de Deus, tudo que Deus fez usando os vasos, a palavra de Deus, hoje para a glória de Deus está se cumprindo. Não tomei nenhum tiro, graças a Deus. E também peguei e fui querer inventar de ir com os meninos, porque sempre fui fiel, como disse para vocês no início do vídeo. Enquanto todo mundo saía para fazer suas coisas, eu continuava lá no terreiro, levando muito a sério, cuidando das coisas, zelando da casa lá dos orixás. E eu era muito zeloso por isso. E teve uma vez que fui cair na bobeira de querer ir pro baile funk com um deles. E quando eu fui, fiquei 2 dias virados, porque eu cheguei tudo, vamos só lá ver como que vai funcionar ou não, será que vai ser legal ou não. Cheguei, acabei gostando, fiquei lá, comecei a beber uísque, fiquei tendo umas alucinações e comecei a gostar daquilo, e quando eu vi já não queria mais ir para casa, queria só ficar bebendo sem parar, beber sem parar. Fiquei a madrugada inteira bebendo sem parar, sem comer nada, o dia inteiro, a manhã inteira. No outro dia fui para casa, só comi um pouco, voltei para lá, continuei naquele baile,
continuei bebendo, continuei fumando, usando droga, bebendo, fumando. Quando menos esperei, meus irmãos, minha vista começou a virar assim de ponta cabeça, minha vista começou a entortar, parecia que eu estava caindo, parecia que eu estava desmaiando. Eu comecei a escutar a batida no meu coração, no meu olho e no meu ouvido, na minha cabeça, assim, ó, tipo, o meu coração. Eu comecei a escutar o barulho do meu coração batendo. E eu falei pra minha irmã, eu fiquei cego também por causa da overdose. E falei pra ela, olha, vamos sair daqui que eu vou desmaiar. Ela, não, você não vai desmaiar não. Eu falei, vou desmaiar, eu vou desmaiar, eu me conheço, tá acontecendo alguma coisa comigo. Aí ela viu que eu tava começando a me entortar, tava começando a ficar estranho, começando a babar. Ela tentou me tirar daquela multidão de gente. Quem já foi pra baile de funk, eu sabe como que é, sabe como que é. Aquele montaréu de gente na rua que não tem nem como andar. Começou a ficar aquele desespero. Comecei a cair até o momento que eu apaguei. Roubaram meu celular, levaram meu tênis, levaram meus relógios. Eu fiquei lá jogado porque ela foi chamar, eu fiquei jogado. Até ela ir chamar o meu cunhado, o namorado dela, levaram tudo meu. Perdi tudo meu, e quando ela voltou, ela ficou ali comigo, e eu lembro de algo que marcou minha vida mesmo, marcou meu ministério mesmo, e foi ali que eu entendi que verdadeiramente, estava no terreiro, já sentia vontade de ir para a igreja, já tive curiosidade, veio na minha mente também que Deus, eu queria conhecer a Deus. Aí foi algo que marcou mais minha vida ainda. Quando eu estava lá desmaiado, inconsciente, eu consegui somente abrir o olho, veio algo na minha cabeça assim, abre o olho. Na hora que eu abri o olho, eu não sei explicar, tá? Se foi verdadeiramente meu olho, não sei explicar se foi na visão, se foi um sonho, se foi uma visão, se foi alucinação, não sei explicar o que foi. Só sei que quando eu abri, eu vi uma sandália branca assim, ó, resplandecendo bem do meu lado assim, ó. Eu deitado jogado assim, ó, em uma sandália bem aqui, ó, como se tivesse alguém bem em cima assim de mim, em uma luz muito branca, algo muito branco mesmo refletindo. E na hora eu escutei algo assim dizendo: tu és profeta, tu não irá morrer. Eu escutei isso na minha cabeça e eu achei que eu estava ficando louco. Cheguei no hospital, me levaram, estava todo roxo. A médica falou para minha mãe: eu não sei como esse menino não morreu ainda. O coração dele já parou, já voltou várias vezes. Eu não sei como esse menino não morreu ainda. A mente dele já ficou sem oxigênio. Já era para ele ter tido um AVC, já era para ele ter tido algo pior. Ou então o corpo dele não está respondendo. Mas esse menino está perfeito. Tudo que aconteceu com ele é inexplicável, E o médico, quando eu cheguei lá, o médico era um médico que não tinha um coração que nem o meu. Viu que eu tinha bebido, viu que eu tinha usado droga. Eu escutei, e a palavra do médico é: já que bebeu e fumou, usou droga, não presta, é coisa ruim? Deixa aí então. Não me atendeu direito, meu estado piorou. Aí consegui entrar em contato com a minha mãe, e quando minha mãe foi lá, eu estava todo roxo, na cadeira de roda, inconsciente. E quando eu acordei, minha mãe estava chorando, e minha mãe disse a mesma coisa: tu és profeta, tu não vai morrer. Aí na hora eu comecei a chorar, mesmo sem força. Não foi aquele choro, foi só sair lágrimas no olho, porque não tinha força. Estava debilitado, tinha tido um monte de coisas que eu nem sabia que eu tinha. E para a glória de Deus, hoje eu tenho certeza que foi o próprio Deus ali que desceu e esteve comigo a todos os momentos. E hoje todas as vezes que eu me lembro disso, fico meio maravilhado com o que Deus fez, o cuidado de Deus e tudo que Deus tem feito em minha vida. No terreiro, estava dentro dessa religião ainda, servindo a esses deuses. Comecei a gostar muito, me apaixonei muito pela essa religião, gostei demais, Só que teve um tempo que o próprio Deus, ele foi começando a me despertar lá dentro, porque algumas perguntas foram feitas pela minha mente mesmo, a mim mesmo. Eu sempre tive um coração muito bom, Todo mundo fala isso, que me conhece, fala que eu tenho um coração muito bom, que eu nem no mundo eu precisava para fazer coisas erradas. E eu comecei a ver os candomblecistas, os macumbeiros, falando do povo da igreja, falando do povo que ora, dos pastores que tinha uma igreja na minha esquina, e falavam mal, apontavam, tiravam sarro, sempre queria prejudicar de todas as maneiras possíveis. E foi aí que dentro de mim, sem eu falar nada para ninguém, porque estou no terreiro do adversário, como que eu vou falar, como que eu vou defender a igreja, sendo que eu estava no candomblé, Aí foi aí que surgiu as perguntas dentro da minha cabeça, tipo, se é o mesmo Deus, por que que nós do candomblé, por que que nós da Umbanda, da Quimbanda, da feitiçaria, temos o desejo de ver os nossos irmãos, que são pastores, que não fazem mal para ninguém, que sempre está orando pela vida dos irmãos, que sempre está ajudando com cesta básica, tudo, levando a palavra de Deus e alimento, por que que nós sentimos prazer
em humilhar, em questionar, em falar mal, em denegrir, em até mesmo, se a gente puder e tiver a oportunidade de fazer mal para eles. Foi essas perguntas que começou a nascer na minha cabeça, sem mesmo ninguém me perguntar, eu mesmo vendo, observando. E certo dia eu comecei a trabalhar, né, mesmo fazendo coisa errada, estava montando um salão de cabeleireiro com 12 anos de idade, já dentro da religião do candomblé, e também fazendo coisas erradas, porém eu estava querendo mudar de vida, porque mesmo fazendo coisas erradas, eu sabia que eu não tinha nascido para aquilo, tinha algo dentro de mim que me informava: você não nasceu para isso, você não nasceu para fazer coisa errada, você não nasceu para roubar, você não nasceu para traficar, você não nasceu para colocar as pessoas para baixo, muito menos ferir ou machucar as pessoas. Sempre tive um coração muito bom. Foi aí que nesse salão que a gente estava montando, eu levei um amigo meu para ajudar ele do candomblé. E esse menino era novo lá também, ele era ogã junto comigo lá. E a gente estava trabalhando lá no centro, trabalhando no salão de cabeleireiro, quer dizer. E quando esse menino começava a falar do dono do salão, né, porque a gente foi terceirizado para lá, esse menino começava a falar do dono, que o dono era evangélico, começava a humilhar também. E até mesmo roubar o próprio dono do salão, fazendo caixa 2 e tudo. Enquanto o dono do salão, que era cristão, que era da igreja, deu a oportunidade para a gente estar lá trabalhando com ele, para a gente iniciar a nossa carreira, né? A gente chegamos sem máquinas, sem maquinário, sem nada. Ele nos abraçou, né? Porque viu jovens sonhadores que precisavam de ajuda. E ele, como homem de Deus, também sentiu de abençoar a gente, permitindo que a gente está lá, trabalhar, nos ensinar e ainda falar de Deus para a gente, né? Então esse homem, ele foi um homem de Deus, um anjo de Deus, um homem usado por Deus para semear a palavra de Deus na nossa vida. Só que a minha indagação aumentou e floresceu mais ainda na minha cabeça. Por quê? Porque quando esse homem, o dono do salão, saía para fazer suas coisas, ele confiava de deixar o salão de cabeleireiro em nossas mãos. E eu sempre gostei de fazer as coisas mais certo possível. Sempre gostei, sempre fui assim. E esse menino começou a querer passar a perna nesse rapaz do salão. E esse negócio começou a mexer com a minha cabeça. Eu falei: cara, não faz isso, não vamos pegar o dinheiro dele, a gente não tem necessidade disso. O cara deu a oportunidade pra gente, por que a gente vai fazer mal pro rapaz, pô? A gente já não tinha nada, só tinha sonhos, a gente não tinha maquinário, não tinha nada direito. Por que a gente vai roubar, né? Pegar o dinheiro do rapaz, pô? O rapaz, tadinho, pô, confiou na gente, fez o que ninguém fez por nós. E esse menino começou a me afrontar, falando: vai virar crentinho agora, vai virar da igreja, vai começar a passar pano para pastorzinho, só porque ele é da igreja. Vamos fazer isso e pronto, ele não está vendo. Poxa, a gente está aqui no salão, ele está resolvendo as coisas dele lá fora, no mundo a mundo, então a gente está aqui dentro, então o dinheiro é tudo nosso. E eu não concordava com aquilo, até um certo ponto que eu cheguei, eu não aguentei ficar com aquilo dentro, preso de mim, e fui falar para o dono do salão. Fui falar: cara, olha, o negócio é o seguinte, esse rapaz, eu chamei ele, eu indiquei ele, né, tudo, mas eu não estou compactuando com as ideias dele, com o que ele está fazendo, isso está me deixando mal, não gosto disso. Infelizmente ele está fazendo um caixa 2. Esse rapaz, como homem de Deus, ele sempre orava por mim, dizia, né, que eu era homem de Deus, dizia que eu nasci para ser um profeta de Deus, para ser um homem de Deus, para ser um ministro do evangelho, que Deus iria me levar em milhares de lugares, estados, no mundo inteiro para falar de sua palavra, por causa do meu coração e da chamada que tinha na minha vida. E ele pegou, né, nesse momento ele ficou um pouco chateado e mandou nós dois embora. Aí começou um confronto entre eu e ele, esse menino. Até então era jovem e ainda ignorante, sem educação de pai e de mãe, e ainda atuando nas trevas. Então não tinha muito o que esperar de um jovem, né? Por mais que meu coração era bom, as minhas atitudes, meu caráter, tudo estava um pouco denegrido por causa de tudo que estava acontecendo, né? E eu peguei, comecei a ter um aflito, um confronto com ele. Eu falei: cara, não acho certo o que você fez, o rapaz deu oportunidade pra gente, não é legal. Aí esse menino que eu ajudei, ele virou o queridinho do povo lá do terreiro. E aí o que aconteceu? O próprio Satanás mesmo ali se levantou contra a minha vida, porque ele entendeu que a palavra que Deus tinha direcionado sobre a minha vida estava para acontecer. Porque ele viu que eu estava defendendo não um homem, mas sim o Deus que aquele homem servia. E ele pegou e levou as nossas conversas para o povo lá do terreiro e falou: o Jonathan está defendendo um homem de Deus agora, o Jonathan está defendendo um pastorzinho lá agora, não quer mais fazer as coisas erradas, não vai nos abandonar. E isso criou na cabeça daquele povo uma guerra contra mim, e aquele povo já não começou mais a me olhar como me olhava. E eu era, para vocês terem noção, eu era o que morava lá dentro, enquanto todo mundo saía depois do culto, da gira, para ir para as festas, balada, curtir a noite, fazer tudo que eles tinham vontade. Eu era o único que ficava lá dentro, lavando
passando pano. Ninguém gostava que eu ficava lá dentro, porque eu gostava de dar o meu melhor sempre. Para vocês terem noção, eu era esse rapaz, fazia de tudo, fazia o meu melhor. E quando essa notícia chegou aos olhos não, né? Mas lá dentro do terreiro, o pessoal inteiro se levantou contra mim e se esqueceu de tudo que eu fazia por eles, pelas entidades e tudo. E eles começaram a ter um confronto entre eu e eles. E a minha dúvida era, cara, se a gente serve ao mesmo Deus, por que que a gente está falando tanto mal dele? Por que que vocês estão se levantando contra mim? Só por causa que eu defendi um homem de Deus. Por que isso? Porque esse levante todo, essa ira toda que se acendeu no coração de vocês, somente por eu defender o rapaz, somente por eu querer fazer a coisa certa e ser contra esses roubos, esses negócios que o menino fez. Aí então começou uma guerra espiritual, né? Começou uma guerra espiritual. Aí os demônios já se manifestaram na gira de Exu. E os Exu começaram a falar para mim, olha, daqui a um tempo tu vai odiar a gente. Daqui a um tempo tá chegando o teu tempo. Daqui a pouco você vai odiar a gente. E eu comecei, mesmo triste, abatido com a religião, com os homens e com os próprios espíritos, eu fiquei chateado porque eu era apaixonado. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Só que como que eu vou conhecer a verdade sendo que eu atuava num lugar de mentira? Como que eu vou conhecer a verdade, a palavra de Deus, sendo que não tinha quem pregava para mim? Sendo que eu vivia nas trevas, vivia na escuridão. Foi aí que o próprio Espírito Santo foi iluminando, me dando a sabedoria dele, me dando a graça dele na minha cabeça e fazendo eu entender que tinha algo errado. Porque se eu estava na verdade deles, e eles diziam, né, é o mesmo Deus da igreja, é o mesmo Deus daqui. Então o que caiu na minha mente foi, se a gente é o mesmo Deus, por que a gente está falando mal deles? E isso começou a entrar na minha cabeça. Aí os demônios começaram a se manifestar. Aí eu comecei a entender, né? Porque se tem uma coisa que Deus usou ao meu favor, acho que Deus permitiu, né? Que eu entrasse lá naquele mundo espiritual. Para quê? Para me fazer crer muito no mundo espiritual. Porque se tem uma coisa que é verdade, precisamos reconhecer nós cristãos, é que as trevas, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, né? É que eles creem e acreditam muito mais no mundo espiritual do que muitos da gente. Eles levam em consideração, eles são determinados, eles são focados, têm reverência. No momento de culto, de gira, eles não ficam conversando, eles não se distraem por pouca coisa, porque eles entendem que o Espírito está ali. Então eles acreditam muito no Espírito, eles se reverenciam muito, eles são muito doutrinados, entendeu? Eles têm uma fé muito grande. Só que tem um problema. Quando começou o meu processo de libertação, os espíritos, o que acontece? Eles fazem a gente entender que o mundo espiritual não é mais verdade. Tanto é que hoje a gente está na igreja, tem muitas pessoas que não levam mais a casa de Deus a sério. A gente está na igreja, a gente não tem a reverência ao Deus Todo-Poderoso. E o que Deus me chama muita atenção, incomoda muito a minha alma e me cobra demais. Não é que Deus me cobra, mas é que a minha própria alma pede de mim mesmo, Jonathan, lá você levava muito a sério. Então aqui na casa de Deus, um Deus Todo-Poderoso, leve mais sério ainda. Dê o seu melhor. Então é por isso que muitas pessoas olham e às vezes falam, para que muita oração, para que muito monte, para que muita consagração? Não é porque muito, é porque eu entendo que se lá eu dava o meu melhor, aqui eu tenho que dar o meu melhor ainda. Mas voltando para vocês não perder aqui, para o que eu estava falando, e começou essa guerra, esse conflito, e o pessoal começou a me odiar. Até então que teve um momento que teve uma gira de Exu lá, e eles colocaram os tridentes, já tinha comprado bois, cabritos, um monte de bicho, galinha da Angola, frango, coelho, pombo, um monte de coisa para começar a matança. E eu era um responsável de matar. Eu era o jovem com 14 anos de idade que mandava no terreiro praticamente quando o pai de santo estivesse virado, estivesse com os espíritos lá em terra, né? Eu era o responsável de ordenar os demônios, fazer o que, tocasse para eles virem, tocasse para eles ir embora, tocasse para eles dançar, eu que invocava eles, eu que mandava eles embora. Estudei 4 anos de língua iorubá, para a gente saber falar as línguas dos demônios, para a gente saber chamar eles, mandar eles embora, as músicas, as cantigas que fala, né, para eles dançar, porque cada cantiga é uma coisa, cada cantiga é tipo um ataque, cantiga de ataque. Enfim, estudei tudo isso, né, não vou dar muito em fazer esse negócio, porque aqui, o que eu quero exaltar aqui é o nome de Cristo. É o nome de Cristo que tem que aparecer aqui nesse testemunho, é o nome de Deus que tem que prevalecer, que tem que ser maior que todas as coisas. Só estou dando um pouco mais de detalhe, me aprofundando um pouco mais para você entender.
né? E dentro dessa religião, antes, quando estava acontecendo esse conflito para mim ir embora, comecei a fazer muitos pactos. Fiz pacto, bebia sangue de bicho com uísque, tem um corte na cabeça, na língua, nos peitos, nos ombros, nas costas e nas pontas do pé por causa dos pactos. Como eu disse, vou falar novamente, bebia sangue de bicho com uísque, tomava banho de sangue, né, quando eu fiz esses cortes, com algumas misturas de algumas coisas dentro desse sangue. No caso, é para ter contato com o meu sangue, para entrar dentro do meu corpo. E fiz pacto dentro do cemitério também, às 3 horas da madrugada, né, chegamos a desenterrar alguns corpos, pegamos alguns ossos do calcanhar dos defuntos para ralar e fazer um pó com o calcanhar do defunto. E isso, você que está me assistindo, você vai saber muito bem, se você é espírita, se você mexe com babaiaguns, você vai saber o nível, a profundidade que eu fiz, que eu cheguei ao extremo, né, com esses pactos, porque eu já não estava mais mexendo com Exu, já não estava mais mexendo com orixás, nem principados, eu já estava mexendo com um dos piores, eu já estava começando a trabalhar com babaiaguns, para você ter noção, porque eu queria me aprofundar tanto mesmo, que chegou a um ponto que Exu já não era mais nada, né, orixás já não era mais nada, ao ponto de eu querer ir até os babaiaguns, espíritos que fazem coisas flutuarem. Tem vídeos no YouTube que vocês podem até ver, babaiaguns faz espírito flutuarem, faz coisas flutuarem, cadeiras flutuarem, é um espírito, é um principado muito forte, estouram lâmpada dentro dos terreiros, faz coisas terríveis, e eu já queria fazer esse pacto com eles. Eles queriam me enviar para a África, porque eles sabiam que eu era determinado, era um tipo de pessoa que quando eu determinasse algo, e eu ainda sou até hoje, quando eu determino algo, eu quero fazer por completo, quero dar o melhor, quero fazer por excelência, quero entregar o melhor mesmo, fazer como se fosse, sei lá, se tudo dependesse disso. E eles queriam me levar para a África para fazer esse pacto com eles, porém não deu certo. E o próprio demônio falou que era o próprio espírito do homem de lá de cima que não permitiu. Quando ele falou isso, aí começou verdadeiramente a guerra espiritual, porque eles já entenderam que a mão de Deus estava lá dentro daquele terreiro. Eles entenderam que Deus ia me resgatar. Então, eles sabendo que eu estava morto espiritualmente na mão deles, e com a ausência da verdade, a Bíblia fala em Oséias 4:6, e o meu povo padece por falta de conhecimento, morre por falta de conhecimento, e por eu não ter a verdade, para não conhecer e ser liberto por ela, então os demônios queriam me matar nessa hora. Eles não queriam mais ser um amigo, eles se reviraram contra mim, e o que era meu amigo já passou a ser meu inimigo. E a ira deles, no mundo espiritual, no terreiro, eles já queriam me matar, para mim morrer e praticamente ir para o inferno. Só que eles confessaram com a própria boca deles que a mão de Deus estava sobre a minha vida, e os próprios demônios falaram que Deus iria me levar para o mundo inteiro para pregar a palavra dele, e eles iriam me matar antes disso. Só que eu falei, cara, eu prefiro, eu ainda na minha inocência, eles querendo me matar, eles querendo que eu fosse para o inferno, na minha inocência, tomado pela ignorância, cheio de ignorância, a ausência da verdade, eu ainda falei assim, eu prefiro morrer do que servir a Deus, eu prefiro morrer do que pregar a palavra. Eu falei isso e fui para minha casa. Só que aí depois deu um estralo na minha cabeça, eu falei, mas peraí, não é o mesmo Deus novamente? Por que eu falei aquilo? Por que tanto esse ódio? Foi essa indagação que começou a surgir dentro do meu coração. Eu falei, mas peraí, se é o mesmo Deus, por que não está na Bíblia? Aí foi então que me deu a curiosidade de se aproximar mais da Bíblia, da palavra de Deus. Se é o mesmo Deus, aí eu fui atrás da Bíblia, fui ler a Bíblia, porém não tinha entendimento, não sabia nada, não sabia explicar nada, eu lia, parecia que eu não estava entendendo nada, e aí me deu vontade de ir para a igreja, comecei a falar para minha mãe me levar para a igreja, fui umas 2, 3 vezes para a Igreja Mundial, depois parei de ir. Aí teve uma situação lá que eles queriam me matar, como eu disse, porque eles sabiam que a mão de Deus estava sobre mim lá dentro daquele terreiro. É a mesma coisa do que Ezequiel capítulo 8, e veio a mim a mão do Senhor, me pegou pelos cabelos da minha cabeça, me colocou de pé e me arrastou para o centro da vontade dele. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu comigo, e eles sabendo disso queriam me matar. O que aconteceu? Teve um negócio lá, um reboliço, eu fui tocar para eles lá na gira de Exu. Na hora que eu fui tocar, o menino ficou bravo comigo e me empurrou. Nessa que ele me empurrou, eu caí lá de cima, como se fosse um negócio desse aqui atrás, caí lá embaixo, quase que eu caí nos tridentes que tinha para cima. E se eu caísse naquele tridente, eu iria morrer, porque aquele negócio ali era específico para jogar as galinhas, os bichos lá, eles caindo lá, eles iam morrer, porque era como se fosse lanças para cima, para você entender. Quase caindo lá, a ira tomou conta do meu coração,
Naquela hora eu posso te dizer que eu fiquei verdadeiramente fora de si, eu fiquei cego e provavelmente eu tenho certeza absoluta hoje, conhecendo a verdade, que foi o próprio demônio me cegando e levantando o meu ego. Ele falou: você é poderoso, você é muito bravo, você é muito nervoso, você quando fica cego ninguém te para. Agora se eu fosse você, eu matava ele. Aquele negócio me tomou minha mente, eu só queria fazer isso, eu só queria matar aquele menino. Peguei, fui lá pra fora, comecei a destruir o carro dele, quebrei todos os retrovisores do carro dele com a mão. Tem um osso quebrado até hoje dessa mão aqui, ó, com um soco. Furei todos os pneus do carro dele, quebrei o vidro, amassei todo o carro dele. E tava louco pra mim conseguir entrar lá dentro. Peguei uma faca, tentei entrar lá dentro, veio mais de 10 caras pra tentar me segurar. Não conseguiram, aí veio mais caras, não sei da onde, eu estava cego, só sei que eu parei quando meu pai chegou na minha frente, porque eu reconheci meu pai, não reconhecia minha mãe, não reconhecia ninguém. Joguei todo mundo pra longe, fiquei possesso, fiquei verdadeiramente endemoniado, fiquei cego, né? E nessa que eu estava entrando, meu pai parou na minha frente e falou comigo, mas não estava nem vendo meu pai, eu só estava escutando a voz dele, estava meio embaçado, como se eu estivesse desmaiando, como se eu tivesse tipo tudo borrado, eu estivesse completamente cego mesmo. E graças a Deus, Deus não permitiu que eu entrasse lá, porque do jeito que eu estava, eu iria matar aquele rapaz lá e seria a pior burrice que eu iria fazer da minha vida, pois um jovem, ignorante, sem a verdade, sem saber o que iria fazer, no calor do momento, ia acabar ceifando a vida de um jovem também, né, que tem sonhos assim como eu, né, embora só me machucou, eu iria me machucar, mas independente, a ira ia passar, eu iria acabar percebendo que eu matei um jovem, eu matei um menino bom, que tem um coração bom, que tem sonhos, e aquilo ia me matar, porque eu ia acabar entrando em depressão e ia falar: não acredito, eu fiquei muito cego ao ponto de eu fazer isso, e aquele menino agora tinha sonhos, e ele era um menino muito bom de coração, né, porque assim, dentro daquela religião, eu não concordo, a Bíblia não concorda, não é que eu não concordo, é que a Bíblia não concorda. E não adianta falar que é o mesmo Deus, porque não é. A Bíblia falou, está falado. Minha opinião não importa e a sua opinião também não importa. A Bíblia falou, está falado. Então não é a mesma coisa. Só que Paulo diz: e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então eu entendi que a minha luta não era contra eles, mas sim contra os espíritos. E todo mundo lá são muito gente boa, né? Se eu for lá até hoje, nada contra ninguém, nada contra a religião, nada contra os irmãos são uma bênção, cada um com uma qualidade diferente de vida, cada um com suas coisas boas, né, suas qualidades, mas eu entendi que a minha guerra ali era contra principados e potestades. Essa luta que teve, esse negócio que eu destruí todo o carro dele, foi tão feio que eu fui parar nas ideias. A gente foi para as ideias nos irmãos, e os irmãos iriam me matar lá, só que na hora que eu cheguei lá, meu tio foi comigo, né, e na hora que eu cheguei lá, o plantão mudou dos irmãos. Aí quando entrou um irmão novo, era um irmão que me conhecia, e ele falou: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei: cara, eu fiquei muito nervoso, e eu fui muito sincero, eu sempre fui sincero, mesmo quando a verdade não me beneficiava. Falei: cara, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas fiquei nervoso, fiz isso mesmo, me desculpa, né? Ainda bem que eu não matei ele, então posso pedir perdão, pedir desculpa, me perdoa, não fiz isso, mas eu fiz isso, cara, fiquei nervoso, assim. Aí ele pegou e virou pra mim e falou: o próprio irmão, armado, todo mundo armado, e eu já sabia que na minha cabeça que eu iria morrer. Ele falou assim: cara, você tá vendo como você é? Nem pra fazer coisa errada você presta. Tu nasceu pra ser da igreja, tu nasceu pra pregar a palavra de Deus, tu nasceu pra abençoar pessoas, pra abençoar vidas. Você tem jeito de pastor com 14 anos de idade. Minha mãe começou a chorar na hora do lado, e aí eu na minha cabeça falei: cara, pastor, você pastor, tá doido, eu não vou abandonar meus demônios por nada, na minha cabeça, né? Mas aquilo me comoveu um pouco, e o próprio irmão, né, lá da favela, pregou pra mim isso, e depois falou: meu, vai embora, vai, só que você vai ter que sair daqui, né? Aí peguei, minha mãe mexeu tanto com a minha mãe, com meu pai, porque meu pai não, né? Como eu disse, minha mãe era separada, meu padrasto, que me cuida, que é meu pai, cuida de mim desde pequeno. Aí ele já é um pouco idoso, e tava com problemas de saúde, e por esses problemas de saúde eu tive que me mudar. Minha mãe se mudou e veio para Mongaguá. Foi aqui que começou tudo, né? Foi aqui minha parte espiritual. Me envolvi com o crime lá em São Paulo, roubava, traficava, troquei tiro, tudo. Mas esse momento aqui é o momento mais forte do meu testemunho. E se você chegou até aqui, continue, porque esse negócio agora vai espantar agora, vai causar um pouco de impacto. Mas isso aqui eu estou dizendo eu vou dizer para edificar sua fé espiritualmente. Aí minha mãe veio, e com o tempo eu vim com ela.
E comecei, menos de uma semana aqui, fui roubar, fazer coisa errada, né? Continuar fazendo coisa errada, porque eu era jovem, então queria sempre estar com tênis bonito, tênis novo, tênis de marca, essa bobeira, né? Que todo jovem tem. Acabei entrando nisso também e queria fazer isso. Minha mãe indo para a igreja, conheci uma igreja aqui, inclusive essa igreja que eu tô, Ministério AD Sarete, né? Hoje em dia está muito bonita, muito elegante, mas não era nada disso. Era apenas uma tenda no fundo de quintal. E minha mãe veio para essa igreja. E quando ela chegou dentro de casa, eu estava fazendo minhas drogas lá, porque eu traficava. E eu olhei para a cara da minha mãe e disse: olha, só porque você está indo para a igreja, eu paro de usar droga. Parei de usar droga, joguei tudo fora, dei tudo para todo mundo. E começou a vir uns meninos na casa da minha mãe, com a igreja, né? Porque minha mãe falou de mim lá, que veio com o filho dela, e que era para o pessoal ajudar eu, ir atrás de mim, enfim. Aí minha mãe saía do culto, ia para casa, o pessoal ia junto com ela, na busca, né, na intenção de falar comigo. E me convidava, eu não aceitava, né? Falava: pô, esse povo é chato, esse povo é deselegante e sem ética, né? Fica me chamando para esses negócios, não gosto. De tanto que eles me encheram o saco, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou. Mas depois vocês nunca mais me chamam, pelo amor de Deus, senão eu vou ser ignorante com vocês, tá? Eu tô sendo educado agora, tá bom? Mas depois não me chama mais, que eu não me responsabilizo mais, tá bom? É a última vez, tô sendo educado agora, tá bom? Na próxima não serei educado, já tô deixando avisado. Aí peguei e fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, minha mãe lá, o pastor pregando tudo, cheguei lá, foi uma palavra muito forte, uma palavra que mexeu muito com o meu ser, com a minha alma, tocou mesmo lá dentro no meu interior, e Deus falou comigo no profundo da minha alma, né? E mais incrível, com a pouca sabedoria que meu pastor tinha na época, né? Hoje em dia é um grande homem de Deus, uma referência, um pastor que tem intimidade com Deus, mas na época era todo mundo iniciante, né? E Deus usou ele tremendamente. Pastor Alessandro Tiburcio usou ele grandemente. Deus falou muito forte comigo dentro da minha alma, e depois eu fui para minha casa e a semente ficou no meu coração, né? Aí minha mãe continuou indo para a igreja e Satanás continuou se levantando, até um tempo que eu falei: eu vou lá naquela igreja de novo. Fui para a igreja de novo. Só que eu já fui na intenção de aceitar Jesus, né? Eu fui na intenção de aceitar Jesus. Só que quando eu cheguei na igreja, que eu já cheguei na intenção de aceitar Jesus, como eu disse, e eu já estava querendo que o culto acabasse logo para mim aceitar Jesus. E quando o pastor acabou o culto e fez o apelo e disse para levantar a mão, na hora que eu fui levantar a mão eu não consegui, minha mão ficou travada. Na hora eu escutei uma gargalhada no meu ouvido, na hora minhas pernas se travou, tentei levantar da cadeira, não conseguia, sentia uma mão muito forte me apertando, e eu sentia o Espírito falando: agora a gente vai te matar antes mesmo, porque você está morno ainda, e o seu Deus vomita morno. Enquanto você estiver morno, a gente vai ceifar a sua vida, e ceifando a sua vida morno, você vai vir para o inferno junto com a gente. E na hora eu sem saber o que fazer, na hora eu fechei o olho e falei: Deus, sou o pior de todos os pecadores, não mereço nada, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, contra os pastores, contra tudo, contra a tua palavra, mas o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia de mim. Na hora que eu abri o olho, meus irmãos, a minha igreja, sabe, viu e vivenciou isso. Eu estava ajoelhado lá na frente, aceitando Jesus, foi a coisa mais linda. Pessoas na hora que eu fiz isso foram batizadas com o Espírito Santo, foi um mover muito lindo. E na hora, aí que começou o meu processo de libertação, porque todos os pactos que eu fiz de sangue, todos os pactos que eu fiz de corte, todos os pactos que eu fazia na madrugada, todos os pactos de sangue, o pacto que eu dei minha alma para eles, o pacto do banho de sangue, que esse aqui eu preciso fazer menção aqui, que eu já ia me esquecendo, era o pacto quando eu estava lá, para vocês entenderem, vai ser um complemento e lá na frente vocês vão entender. Estava no terreiro, todo mundo estava tomando banho de sangue, todo mundo estava tomando banho de sangue para se aprofundar mais, né, com os principados e potestades, para descer um nível mais profundo ainda. E eu lá esperando minha vez, todo mundo tomando banho de sangue, a gente fez uma roda no terreiro, tomou um banho de sangue no outro, banho de sangue no outro, e eu que ajudei a matar os bichos, eu que fiz tudo, eu que preparei tudo, e o louco para chegar a minha vez, louco para chegar a minha vez, e foi naquelas mais de 30 pessoas, tomando banho de sangue, aí eu estava ansioso, tremendo, falando: não vejo a minha hora de tomar banho de sangue, porque esse vai ser o nível mais profundo que eu vou descer. Aí foi indo foi indo outro, na hora que chegou na minha vez, o próprio demônio fez assim: não, nesse aqui já tem sangue, e pegou e virou pro outro. Na hora eu não entendi nada, mas hoje eu entendo, o próprio demônio, ele ia derramar sangue sobre a minha vida, só que na hora que ele olhou para mim,
Ele não olhou nos olhos carnais, ele falou, isso aqui já tem sangue, não vamos jogar. E jogou no outro, só que eu não tomei banho de sangue. E hoje eu entendo que era o sangue de Jesus, eu entendo que eu já estava marcado e a minha vida era separado como um profeta de Deus mesmo, né? Porque a Bíblia diz que Deus olha para Jeremias e fala, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, te separei as nações, te dei como profeta. Então eu tenho certeza que eu sou uma promessa de Deus desde o ventre da minha mãe, por isso que os demônios reconheceram. E quando eu cheguei na igreja, contei esse testemunho, foi uma bênção. Mas aí começou um processo de libertação, um processo de pureza, um processo de purificação, maus hábitos, tudo aquilo que eu fiz. E aí foi a pior parte, meus irmãos, porque fiquei 21 dias endemoniado, o pessoal aqui da igreja acompanhou tudo, 21 dias endemoniado, sem consciência, emagreci demais, perdi muito quilo, quase fiquei doente, quase fiquei com anemia, porque foram 21 dias intensos, sem comer praticamente. Claro, eu comia, mas tipo, fechava o olho, abria, quando eu abri o olho, eu estava no meio do mato com os pastores, com a minha mãe, com o pessoal da igreja, fechava o olho, estava na igreja, fechava o olho, abria, estava tomando banho, então parece que eu perdi o domínio da minha vida, senti que eu já estava, sei lá, parece que eu tinha perdido o controle, ou eu tinha ficado louco, ou eu não sabia mais o que estava acontecendo. E começou os processos, e lá em cima do monte, no último dia, a gente subindo e descendo, foi tão tremendo que eu subi endemoniado, né? Na hora que eu cheguei no monte, fiquei endemoniado, subi endemoniado com os pastores, e lá mesmo, nesse último dia do propósito, Deus me libertou, Deus me curou, e Deus me batizou com o Espírito Santo, ou seja, eu subi um monte endemoniado, com as mãos para trás, com aquela cena toda que você já sabe. E no último dia, eu subi assim e desci falando em línguas estranhas, liberto pelo próprio Deus. E foi a coisa mais linda, porque ao mesmo tempo que Deus me batizou, quando eu desci falando em línguas, Deus batizava os irmãos que estavam com a gente também. Foi um negócio surreal, os pastores eram renovados, a gente desceu um monte inteiro chorando, falando em línguas, pulando. Aí a gente entrou dentro do carro, o carro inteiro, a viagem, todo mundo falando em línguas, foi um negócio sobrenatural. A presença de Deus estava no nosso meio, foi algo muito lindo, algo muito marcante. Todo profeta aqui ia lá na minha igreja, que inclusive essa igreja linda que eu amo demais, todo profeta aqui ia lá, falava assim, ó, se prepara, Deus tem muita pressa em te usar, Deus tem muita pressa em soprar o seu nome. E aí começaram a vir as profecias, foi muito cedo, muito rápido o que Deus fez comigo. Jonathan, você que quis? Não, em nenhum momento nunca quis nada, nunca pedi nada, não sou merecedor de nada, né? Foi o próprio Deus, a Bíblia diz, Jesus fala, que o próprio Jesus fala, ninguém vem a mim se não foi o Pai que me enviou trouxer, ou seja, só se chega a Jesus quem Deus traz. Então até para chegar perto de Cristo tem que ser Ele, através dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então foi Ele que determinou uma palavra, Ele disse, ó, te levarei à África, porque não onde o diabo queria ceifar sua vida, ceifar sua alma, ceifar seu espírito, eu vou te levar lá, como homem de Deus, como um profeta, como uma palavra de Deus, e tu libertarás um povo, assim como eu fiz com Josué, farei contigo na África. Começou a liberar a profecia sobre a minha vida, que Deus iria me levar para vários estados, para vários lugares, queria soprar um testemunho, queria todo culto, terça-feira, profecia, quinta-feira, domingo, todo culto, Deus usava os vasos, claro, a palavra, a maior profecia, né? A gente sabe disso. A gente não sou incrédulo e nem espiritual demais, nem espiritualizando a profecia, né? Mas eu estou dizendo que após uma hora de mensagem, tá? Não era 15 minutos, era uma hora, os irmãos pegavam e chegavam em mim e falavam, olha, estou te vendo assim, estou te vendo em aviões, estou te vendo em igrejas, estou te vendo você com uma esposa, estou te vendo você casado, estruturado na palavra de Deus e viajando por aí, pregando a palavra de Deus e muitas pessoas sendo batizadas, muitas pessoas sendo renovadas pelo Espírito Santo, muitas pessoas sendo libertas. Eu vejo você entrando em lugares que ninguém entra, eu vejo você fazendo culto nas ruas, eu vejo você pregando em grandes altares, em igrejas muito grandes, muitas pessoas aceitando ao Senhor Jesus. Na época nem almejava nada, não sabia nada, não tinha noção de nada, não sabia nem o que era pregar, né? E fui tomando posse. Não deu um ano, para a glória de Deus, Deus foi fazendo a sua obra, foi aperfeiçoando. Comecei a ministrar a palavra de Deus após um ano e comecei a pregar e indo na minha igreja tudo certinho. Quando menos esperei, meus irmãos, para a glória de Deus, estava pregando quase todos os dias já, quase todos os dias pregando e almas aceitando Jesus, entrando nas biqueiras. Preguei aqui em Mongaguá, nos ônibus,
em hospitais, preguei nas biqueiras, preguei onde ninguém ia, muitas almas aceitando Jesus. Hoje o pessoal aqui de Mongaguá, os policiais me conhecem, me respeitam como homem de Deus. Todo mundo também, os bandidos, todo mundo me conhece, me respeita como homem de Deus, porque sabe do meu testemunho como homem de Deus, sabe que eu levo muito a sério a palavra de Deus, sabe que meu testemunho de vida é mais impactante do que o meu testemunho que eu já tive, porque ele sabe que eu levo muito a sério a obedecer a palavra de Deus e que pela misericórdia de Deus, né, onde eu vou, Deus me usa grandemente pela misericórdia dele, está bom, meus irmãos? Mas como é meu testemunho, eu preciso falar, não, pelo amor de Deus, entenda, não como um soar de arrogância ou soberba, ou me achar algo, não sou nada, é tudo ele, por ele, para ele. Se ele fechar lá, já era, aí eu serei como um sino oco, só farei barulho. Cada igreja que Deus está me levando, Deus está operando grandes coisas, batizando pessoas, curando pessoas, fazendo pessoas vomitar câncer. Tenho fotos e vídeos no meu Instagram. Deus já me usou pela misericórdia dele para levantar paralítico. Muitas coisas sobrenaturais eu estou vivendo com Deus. E isso, quando eu vejo, eu fico, confesso aos irmãos que eu não sei nem explicar a sensação que eu fico. E as profecias sempre eram que Deus iria... Tudo que Deus falou para mim, Deus está se cumprindo. Hoje sou casado, vai fazer 3 anos que sou casado. Ministro a palavra de Deus. Deus disse para mim, minha esposa sempre me acompanha. Deus disse para mim que Ele iria colocar, eu não iria precisar fazer nada. Deus iria colocar meu testemunho, assoprar, não sei como, e iria colocar no coração das pessoas, o próprio Espírito Santo iria testificar, deles me chamar para ministrar. E foi isso que aconteceu, irmãos, e está acontecendo até hoje. Tem vezes que eu recebo convite, eu não sei de onde está vindo, não sei como, não sei quem falou de mim, só sei que, tipo, você quer o Jonathan Thiago? Sim. Veja a data, eu te mando o Pix, a gente compra as passagens de avião, compra para mim, compra para minha esposa, a gente vai e está sendo uma bênção de Deus. Hoje a gente já está com algumas viagens marcadas, alguns estados para confirmar e alguns confirmados já. Estamos para ir também para Portugal, estamos começando agora, né, no caso, ir para migrar para outros países. Mas por enquanto, por os estados a gente já estamos indo. O litoral de São Paulo já preguei inteiro, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, São Paulo, todas essas regiões, pela misericórdia de Deus eu já fui, já ministrei. E Deus está fazendo grandes coisas e tem feito grandes coisas e está fazendo também. Irmãos, e hoje minha mãe se alegra muito. Minha mãe se alegra muito porque ela sabe que Deus me usa, ela sabe que Deus é na minha vida. E um dia ela profetizou, eu entrei com roupa cheia de sangue lá dentro, né? E vocês vão entender porque eu estou falando isso. Entrei com a roupa cheia de sangue, minha roupa toda branca, quando entrei no terreiro. E ela estava doente, ela estava enferma e eu olhei para ela, né? Como era o rapaz, a Shogun, a Ogan que mata os bichos, estava com a roupa branca, e só que cheia de sangue. Entrei lá e falei, mas o seu Deus não cura? Por que você está doente? Falei para ela, cheio de ignorância, deixei o diabo usar minha boca, né? E disse para ela, seu Deus não é o Deus que cura? Por que você está doente então? Cadê o seu Deus? Comecei a zombar da minha mãe não conseguia nem falar direito. E um dia, minha mãe, na pouca força dela, com a força que ela tinha, ela olhou para mim e disse, olha, meu Deus, um dia vai te colocar atrás do altar e você vai pregar esse mundo inteiro a palavra dele. Repreendi minha mãe, saí endemoniado e hoje, pela misericórdia de Deus, tem se cumprido para a glória dele. E hoje, tudo que eu almejo é o céu. Almejo muito que Deus volte logo. Eu não vejo a hora, minha alma anseia para ver Cristo descendo nas nuvens, o Espírito Santo arrebatando a igreja e nós subindo e nos encontrar com Ele, porque hoje estou que nem Salomão, tudo é vaidade. Esse mundo aqui para mim é vaidade, já vivi de tudo, já fiquei rico, já perdi tudo, já vivi espiritualidade, já fiz coisas erradas, já provei de tudo. Então hoje para mim tudo é vaidade, no caso, entendeu? Então hoje eu sei que como a palavra de Deus ela é sim, sim, não, não, e Deus é 880, e eu sei que tem que estar quente, tem que estar com Deus, tem que estar firme. Se a gente estivermos mornos, a nossa alma está propícia a ir para o inferno. O inferno é uma realidade, o céu também é uma realidade, o inferno é uma realidade de pessoas que preferem viver a sua vida inteira fazendo as suas vontades e que pensam assim, eu vou fazer minhas vontades, depois aceita Jesus e me peço perdão e vou para o céu quando eu estiver velho. O engraçado é que muitas pessoas que falam isso morrem
antes da hora, morre no mesmo dia. E para você que está assistindo esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta agora. Talvez esse vídeo aqui vai ser mencionado em alguns estados, países, cidades que eu não conheça, mas Deus vai me colocar aí e minha voz vai fazer você que chegue na sua casa. E a pergunta que eu quero te fazer é: por acaso nós sabemos o momento qual será a última batida do nosso coração? Ou talvez o nosso último respirar? Será que você que está ouvindo isso sabe o momento que será a sua última cena, será o seu último momento de vida? Não, a gente não sabemos. Isso é o que Satanás ele tem lutado e luta. Eu posso te afirmar que Satanás ele luta para tirar nossa espiritualidade, mas a Bíblia, Deus, o Evangelho, Cristo, a gente tem que estar ligado no mundo espiritual, e o mundo espiritual é mais vivo do que o nosso, e a gente tem que estar ligado. Em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a gente tem que ficar ligado, não permitir que Satanás roube isso da nossa mente, fazer com que a gente pense, vai viver sua vida, porque enquanto estava na mão dele era: se dedique-se a mim, viva para mim, seja espiritual para mim, já sou, seja mais. Quando fui para Cristo, quando Cristo me libertou, me lavou, aí o diabo já veio com outras ideias, e a ideia dele era: para que tanta espiritualidade, para que tanto isso, para que se apegar tanto à palavra de Deus? Vai viver sua vida, você é novo, tem 22 anos, é casado, vai fazer suas vontades, fazer o que sua alma, sua carne deseja, entendeu? Então a gente precisa entender, a Bíblia diz que quem é do Espírito anda segundo o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Então precisamos entender que somos espirituais, temos que andar com a palavra, firmado na palavra, todo momento com a palavra de Deus, porque um deslize pode ser fatal para a nossa alma, e a gente não sabe o dia e nem a hora que o nosso Pai vem. Então que esse testemunho edifique a sua vida, e você mãe, você pai, você sobrinho, você qualquer tipo de pessoa na família, saiba que ainda tem esperança, tem como. Cristo mudou minha vida, vai mudar a sua vida também. Eu profetizo em nome de Jesus que não ande esse áudio chegar, a presença de Deus vai chegar junto, e Deus vai curar através dessa palavra, Deus vai salvar, Deus vai libertar, e a semente vai ser plantada onde esse testemunho chegar, em nome de Jesus. Que esse testemunho alcance vidas, toque em pessoas e desperta a sua alma no dia de hoje. Que Deus te abençoe. E para quem quiser me agendar ou algo do tipo, a testemunho, até mesmo para ministrar a palavra de Deus, me chama no Instagram, tá bom? Através do meu Instagram, é o único lugar que eu atendo a todos. É @ofc.jonataiago, JHONATAHIAGU, tudo junto, tá bom? ofc.jonataiago. E se inscreve também no meu canal do YouTube, tá bom? Meu canal do YouTube é Jonathan Iago, e vai também estar aqui na descrição desse vídeo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.